pessoal. E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá. Queria levantar um belo debate aqui com vocês. A gente tem visto o treinador da seleção, a lenda Ancelotti, fazer alguns testes na seleção. Primeiro jogo contra a Coreia deu muito certo, contra o Japão, primeiro tempo certo, segundo tempo foi aquilo que nós vimos, em algumas infelicidades, né? Acabaram tomando a virada. A Copa do Mundo é um momento, né? É um momento. Quem tiver no melhor momento, eu acho que tem que ter oportunidade. O debate está pegando fogo. Felipe Melo resolveu falar o que muita gente vem pensando. Será que chegou a hora de Rayan, Léo Jardim e até Vitor Roque ganharem uma chance na seleção brasileira de Ancelotti? O momento é deles, e o próprio Felipe Melo explicou por quê. Assiste até o fim, porque o que ele disse vai dar o que falar entre os torcedores do Vasco e do Brasil inteiro. Para poder representar a seleção brasileira. Dito isso, menino Rayan, do Vasco, tá fazendo chover, né? Como o Diniz falou, joga de ponta, dos dois lados, faz número 9 também, o cara tem uma potência no chute, uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça, enfim, vive uma fase incrível. Vitor Roque. O Flaco Lopes já foi convocado para a seleção da Argentina. Vitor Roque, por tudo que já está fazendo e o momento que vive, também penso eu que merece uma oportunidade na seleção. Léo Jardim, goleiro do Vasco. Ontem o cara fechou o gol. Não só ontem, mas dando como exemplo, né? Ontem o que ele fez. Fechou o gol também. Então eu queria levantar esse tema com vocês, esse debate, né? Gerar esse debate bom. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação para esses 3 atletas. Eu já visto que o Brasil, o Ancelotti tem feito alguns testes. De fato, não é momento para teste. Mas esses 3 caras estão pedindo passagem. Merecem, de fato, ter uma oportunidade. E Copa é momento. E o momento deles pedem uma oportunidade. O que vocês concordam comigo? Mais algum outro atleta que vocês, de repente, pensam da mesma forma, que merecia uma chamada, merecia uma oportunidade na seleção? E olha, ele se rendeu ao Vasco depois da grande vitória sobre o Fortaleza. Vamos ver o que ele falou. O Vasco venceu fora de casa. O Vasco entrou hoje e competiu, né? Quando estava com um jogador a mais, foi melhor em campo. Depois soube fazer 1-0. E a verdade é que sofreu quando tinha que sofrer, mas estava todo mundo compacto, todo mundo ajudando um ao outro. E isso foi super importante para o Vasco encaixar o contra-ataque e fazer o 2-0. Venceu com muito mérito, essa é a verdade. Muito mérito a vitória do Vasco. Parabéns ao Vasco. A torcida do Vasco mais uma vez lotou o estádio, a sua parte ali, fez mais uma festa. A torcida do Vasco é o combustível do time, sem dúvida alguma, né? Depois da confusão, os atletas, a comissão foram lá aplaudir o torcedor do Vasco. Combina. É quase um filme. Com a direção de Barros. O vilão, a gente já tem um vilão. Não fala pra ele não ficar estressado, Renê. Já quer estressar as pessoas. Não, mas sempre tem um vilão no filme. Você quer sempre ficar estressando o os roteiro amigos. sempre tem um vilão, pô. Ele está falando... o Thanos da colina. Ele está... Ai, meu Deus. Ele tá brincando assim, gente, porque ontem o Hugo Moura foi, como vocês viram no VT, foi expulso nessa partida. Mas... nem tem essa música, não. Lucas Pedrosa, você gostou do Vasco da Gama? Sofreu um pouquinho, né? Uma horinha ali, que deu uma pressão no Fortaleza. Mas acontece nas melhores famílias. Gostou do Vasco, ô Pedrosa? Gostei não, Fernanda Maia. Eu amei o Vasco da Gama. A gente está falando de uma equipe que está na 3ª colocação do retorno. Apenas Palmeiras e Flamengo à frente do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. 4 vitórias em 5 partidas. Uma derrota nos últimos 10 jogos. Sem dúvida alguma, se for tirar da equação o Palmeiras e o Flamengo, o Vasco é o time que mais cresce dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu da 17ª colocação e foi para a 9ª. É uma equipe que não só em pontuação, mas também em desempenho
pratica um dos melhores futebols, entre aspas, do Brasil. E tudo isso tem a ver com a chegada dos reforços, no belíssimo trabalho da diretoria, do Pedrinho, do Felipe, do Admar e todo mundo que estava envolvido na janela de transferências, do Fernando Diniz, que participou ativamente dessa janela também e dentro de campo. Chegaram o Robert, o Cuesta, o Andrés Gomes, que foi titular ontem, o Barros, o Thiago Mendes ainda não conseguiu engrenar tanto, Matheus França entrou ontem, foi importante ali no momento que precisava, então é um Vasco que subiu de patamar com a chegada dos reforços e com o trabalho do Fernando Diniz. É um cara que potencializa atletas e esses atletas no coletivo têm sido impactantes. O maior deles, sem dúvidas alguma, o Rayan. 15 gols na temporada, 10 gols no Campeonato Brasileiro, é um cometa, para mim tá na seleção do campeonato e para mim não seria nenhum absurdo do Ancelotti observar com carinho esse jogador. Ele é completo, ele é uma máquina, é um jogador que tem um futuro enorme, sem dúvida alguma, com a camisa do Vasco e quem sabe brilhando também na Europa e com a camisa da seleção brasileira. O jogo em si, ele foi um pouco mais nervoso, porque teve a expulsão do Hugo Moura. E aí, cara, às vezes eu até me pergunto, cara, a gente trabalha com isso, Vene? Fernanda, Venê, será que a gente está sendo injusto, às vezes? Será que a gente está sendo, pegando um pouco no pé? A gente tenta trazer esse lado humano o tempo inteiro aqui, do programa, que jogador não é máquina e tudo mais. Aí o campo te responde. Eu não estou sendo injusto. O Hugo Moura, infelizmente, é um jogador que dos 10 erros cruciais que o Vasco teve na temporada, ele teve 5 dentro do Campeonato Brasileiro. Essa expulsão de ontem nem entra como erro direto para entregar gol, mas é mais uma expulsão que prejudica o Vasco. Ele poderia ter tirado os pontos do Vasco ontem, ele poderia ter freado um momento bom, ele poderia ter freado um momento bom individualmente dos seus atletas, dos seus companheiros, por uma besteira. Porque aquilo ali, Fernanda, gente, não tinha perigo de gol. Não tinha nem nada acontecendo ali, além do que realmente era uma bola lateral. Ele pisa na panturrilha do jogador do Fortaleza. E aí me desculpa, cara, tem que ser muito clubista para achar que aquilo ali não é expulsão. É muita expulsão, é muito cartão vermelho. E ele acabou prejudicando o Vasco da Gama. A sorte é que o Vasco da Gama hoje é um time organizado. O Coutinho consegue raspar essa bola pro Rayan, o Rayan para dentro do gol e faz o gol. 1-0. Você olha para esse cenário e fala assim, opa, dá para ganhar. Porque o Vasco é um time melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza vem no segundo tempo, começa uma pressão muito grande. Acho que o Diniz não quis mexer ali para justamente não perder o cara diferente do passe, que era Coutinho e Nuno, os dois jogadores que poderiam dar essa ativação no terço final. O Rayan até tem uma oportunidade, inclusive, mas o jogo foi do Fortaleza. E aí aparece novamente um grande jogador do Vasco da Gama. Um cara que não estava tendo o seu melhor momento na temporada, mas que consegue mostrar o porquê dele ser o goleiro mais bem pago do Brasil e o porquê dele ser um dos melhores goleiros do Brasil há pelo menos 2 anos. E esse cara se chama Léo Jardim. Ontem ele fez 9 defesas no jogo, 7 foram difíceis. 7 foram aquelas defesas que realmente evitam o gol. E ontem ele brilhou novamente com milagres, é um paredão, é um cara que, de fato, não estava vivendo o seu melhor momento, mas voltou à sua grande fase e é para isso que ele está lá, para garantir pontos para o Vasco da Gama. Ele deixou o Vasco vivo na partida, o Diniz fez as mudanças necessárias e tem que parabenizar a leitura de jogo do Diniz, coloca o David, o Matheus França e o Pumita e sai o segundo gol do Vasco numa construção ali do Matheus França, o Tietê participa também, o Pumita cruza essa bola e sobra para o DVD, ele que jogou muito no Fortaleza, inclusive, não comemorou, mas fez o 2-0. Então, dito tudo isso, eu acho que o que mais anima o torcedor vascaíno não é só a pontuação, não é só o Vasco hoje estar olhando para a parte de cima da tabela, é o desempenho que o Vasco está tendo em campo. O Vasco vence e convence, o Vasco vence e joga bem. Então é uma convergência de coisas que fazem o torcedor estar muito feliz hoje. Muito bem, e a gente sempre faz essa análise humana. Eu acho que talvez esse seja o programa que mais faça isso. A gente olha o lado do jogador, o momento, às vezes, que a gente pode trazer uma informação, o cara passando por um momento delicado na família. Mas, em contrapartida também, a gente traz a realidade de qualquer profissão. Claro. Você tem o seu compromisso. Você tem as suas responsabilidades. Foi o que eu falei aqui em relação ao Fabrício Bruno. Sabia. A gente faz uma... Eu estudei direito 5 anos, não estudei não, tá? Mas estudei, fiz a faculdade, estudei muito, fui muito disciplinada, cheguei na prova da OAB. Pô, fiquei nervosa, errei. Eu vou ter que estudar mais e fazer outra. Porque a vida é feita de testes. E esse Campeonato Brasileiro, se você não passa num teste, você perde 3 pontos. E se você for olhar a tua média no final do ano, você não vai passar de ano. Para a criança que está na escola assim, para o profissional de qualquer emprego é assim, e para eles também. Então, se a gente pega um número tão forte assim, do Hugo Moura, de você ter 10 erros cruciais e 5 serem deles, é muito alto. É a hora do treinador repensar. Será que é a hora, talvez, até de preservar esse jogador, Veni? Coloca ele no banco, vai ser até melhor para ele enquanto jogador. Para ele ficar
preservado em relação à torcida. Fernandinha, você citou exatamente o que eu ia mencionar, porque eu sempre lembro de você, porque você fala isso, em determinado momento, o treinador ele tem que tomar a decisão de preservar o atleta, não expor tanto o atleta. E respondendo ao Pedrosa, não, a gente não está sendo injusto. Inclusive, enquanto o VT rolava, eu falei que não tem nem mais como defender. E eu acho que chegou o momento do Fernando Diniz, como treinador, entrar em ação e preservar esse atleta, porque não há nada mais que justifique a titularidade do Hugo Moura. É um jogador que poderia botar em risco uma vitória do Vasco da Gama. Por exemplo, esses 3 pontos vão fazer muita diferença futuramente, pensando na parte de cima, pensando na briga pelo G8, talvez, ou até mesmo uma vaga na Sul-Americana. E o Hugo Moura, novamente, cometeu um ato ali que é inexplicável. Não tem como defender. Como o Pedrosa mencionou, a pessoa que acha que aquilo ali não era para cartão vermelho porque está sendo muito clubista, vive em outro mundo. Mentira, para o VAR do jogo de ontem seria apenas um pisão. Brincadeiras à parte, mas é isso. Ele deixou soco também. É exatamente isso. Então, assim, não tem como defender o Hugo Moura. Eu acho que chegou o momento do Fernando Diniz entrar em ação e preservar esse atleta, até porque tem outras opções à sua disposição. Tem o Tietê, tem o próprio Thiago Mendes, que pode fazer essa função. Então, assim, o Hugo Moura ele não está jogando um futebol que justifique a titularidade dele. Então, assim, com todo respeito ao Hugo Moura, chegou o momento de ser preservado. E aí, torcedor? Será que Rayan e Léo Jardim merecem uma convocação para a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo e bora debater. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Vasco.